Caso surpreendente. O Landan começa a conversa dizendo que ela é linda e em seguida ele se apresenta. Ela pede desculpa e fala que ela está ocupada e atrasada. Ele pergunta se pelo menos ela pode dizer o nome dela, mas ela diz que tem namorado. Ele pergunta por que o namorado dela não deu uma carona pra ela nesse dia chuvoso. E ela diz que o namorado dela está trabalhando. Ele fala que só gostaria de conhecê-la, mas ela pede desculpas e diz que precisa ir. E quando ela percebe que ele está com esse carro, ela pergunta se é dele. Ele pergunta o que ela disse e ela pergunta se o carro é dele. E ele fala que é claro e pergunta por quê. Ela fala que é um carro muito legal e pede desculpa, mas ele a interrompe e pede para ela chegar mais perto. E ela diz, uau, esse carro é incrível. Ele fala que ele também gosta muito do carro e pergunta o que aconteceu. Ela diz que nada demais e fala que pensou melhor e que talvez eles possam conversar. E ele fala que ela disse que ela tem namorado. Ela fala que é verdade, mas que ela não acha que esse relacionamento seja uma coisa boa pra ela no momento. Ele pergunta o que ela quer dizer com isso e ela diz que esse relacionamento não está sendo bom pra ela. Ele pergunta por quê e ela diz que ela só vai ser a melhor versão dela sem o namorado dela. E ele vai direto ao ponto e pergunta o que ela está fazendo ali. E fala que ficou parecendo que ele não faz o tipo dela e se for esse o caso, por que ela estaria ali? Ela fala que ele faz sim o tipo dela, mas ele diz que ela deixou muito claro que não estava interessada. Ela fala que não tem o costume de conversar com pessoas assim na rua, mas que depois pensou melhor e viu que ele poderia ser uma pessoa incrível. E ele pergunta se realmente ela achou que ele pudesse ser uma pessoa incrível porque ela não quis conhecê-lo. Ela fala que, como ela disse, ela pensou melhor e que resolveu dar uma chance pra ele, mas ele fala que ele que está dando uma chance pra ela. E fala que se ela não estiver compreendendo isso, ele vai embora, mas ela pede desculpas por ter sido rude no começo. Ele fala que tudo bem e diz pra ela que se ela quiser continuar a conversa dentro do carro, vai ser melhor porque está começando a chover. Ela fala que ela também acha que vai ser melhor e ele diz que ela pode entrar. E nesse momento, dentro do carro, ele pergunta por que ela voltou, sendo que no começo ela não parecia muito interessada. Ela fala que, sinceramente, ela acha que foi rude com ele no começo, mas que então ela viu o carro dele e que pensou por que não dar uma chance para conhecê-lo. E ele fala que entendeu e pergunta se ela voltou por causa do carro. Ela fala que o carro é incrível e que ela não vai mentir. E diz que ele só parece alguém que pode ser um ótimo namorado. Então ele pergunta o que ela está procurando. Ela fala que ele sabe como a vida está cara ultimamente, que ela precisa cuidar da unha, do cabelo e que ela só quer alguém que possa proporcionar tudo pra ela. E como ela fala que ela também gosta de viajar, ele fala que ele espera que ela encontre o que ela está procurando. Ela fala que nunca se sabe que pode ser ele, mas ele pergunta como assim e fala que ele mal a conhece. Ela fala que está dando uma chance para que ele possa conhecê-la, mas ele fala que ele mal a conhece e que ele não pretende gastar o dinheiro dele com ela. Ele fala que ele é um cavalheiro e que se ele a levasse para jantar, é claro que ele iria pagar a conta, mas que não ia passar disso. E ela responde dizendo, uau, você está sendo muito rude. Ele pergunta como assim ele está sendo rude e fala que ele está tratando com educação e que rude foi como ela falou com ele no começo. Ela fala que isso não significa, mas ele a interrompe e fala que significa que ela é interesseira. E mais uma vez ele fala que ela é interesseira e pede para ela sair do carro dele. Ela fala que tudo bem e já ele deseja uma ótima caminhada para ela. Onaí aborda essa garota, pergunta se está tudo bem e fala que ela é incrível e em seguida pergunta o que ela disse. E ela fala que precisa ir. Ele pergunta para onde ela vai com tanta pressa e ela diz que é em um lugar logo ali na frente. Ele pergunta se ele pode falar com ela rápido e diz que o nome dele é Naia. E em seguida ele fala que tudo bem e deseja um ótimo dia para ela. E dentro do carro ele fala que ela está voltando e que nós vamos ver o que ela vai dizer. E quando ela chega perto dele, ele pergunta o que aconteceu. Ela pergunta para onde ele estava indo e já ele pergunta por que isso importa. Ela fala que não entendeu e já ele pergunta por que agora isso importa. Então ela pede desculpas por ter sido rude com ele no começo. Ele fala que tudo bem e diz que se ela precisava ir, tudo bem. Ela pergunta se o carro é dele ou se é alugado. Ele a questiona o porquê da pergunta e fala que na verdade esse é apenas um dos carros dele. Ele pergunta para onde ela estava indo e ela diz que só estava indo no shopping
shopping encontrar as amigas dela, mas que elas podem esperar. Ele pergunta esperar pra quê e fala que ficou muito claro que ela não estava interessada em conhecê-lo. Então ela pede desculpa, mas ele fala que isso não é o suficiente pra ele. Ela pergunta se não é e pergunta o que seria o suficiente. Ele diz que vai sair do carro. Ele pergunta o nome dela e como ela fala um apelido, ele pergunta o verdadeiro nome dela. Ela diz que o nome dela é Ariana e ele diz que o nome dele é Naia. Ela fala que é um prazer conhecê-lo e ele pergunta se ela é dali mesmo de Houston. E como ela fala que mora ali há 11 anos, ele fala que ela conhece bem o lugar e que ela poderia mostrar o lugar pra ele. Ela fala que é claro e pergunta se é o primeiro dia dele ali. Ele diz que sim e pergunta o que tem de bom pra fazer hoje à noite. Ela cita ali alguns lugares pra ele, mas ele fala que ele é um cara mais discreto. Ela pergunta se ele prefere jantar e ele diz que isso parece mais a cara dele. Então ela diz que ali tem muitos bons restaurantes. Ele fala que ela é muito linda e pede para ela dar uma volta. Ele fala para ela entrar e diz que ele já está ficando com calor ali fora. E depois de um bom tempo ali dentro do carro conversando com ela, nesse momento ele pergunta se ela acha justo que num relacionamento os dois dividam as contas do casal. Ele fala que ele já está vendo que ela nem sequer vai responder a pergunta dele e que ele já imaginava que ela não era a pessoa que ele está procurando. E em seguida diz que ela é interesseira. E ela pergunta se ele acha que ela é interesseira. Ele fala que com a atitude dela desde o começo ele só pode pensar que ela é interesseira. Ele fala que ele acha que continuar essa conversa é perder tempo. Ela diz que ele está sendo rude, mas ele fala que só está sendo sincero e que tem um lugar que ele precisa ir. Ela pergunta para onde ele vai e ele fala que não importa e deseja uma ótima vida para ela. Ela fala que não está gostando da forma que ele está falando com ela e ele diz que ela não precisa gostar e que ele também não gostou da maneira que ela falou com ele no começo. E em seguida ele pergunta por que ela ainda está no carro dele. Ele fala que se ela não gostou, ela pode sair e que ele vai encontrar outra pessoa que queira estar com ele. Ela fala que vai sair do carro dele e que ela deseja que ele se divirta. E já ele deseja um ótimo dia para ela. O Naia começa uma conversa com essa garota, fala que ela é incrível e pergunta o nome dela. E como ela não responde, ele pergunta novamente, mas ela pede desculpas e diz que tem namorado. Ele fala que lamenta por isso e diz que vai ser difícil conversar com ela se ela estiver andando e mais uma vez pergunta o nome dela. Ela diz que não quer conversar com ele, então ele deseja um ótimo dia pra ela. E de uma forma irônica, ela dá tchau pra ele. E como se nada tivesse acontecido, ela volta e pergunta se o carro é dele, mas ele fala que não está ouvindo. Ela pergunta se é dele e ele fala que ela está vendo ele abrindo a porta do carro. Ele pergunta o que aconteceu e ela diz nada e pergunta se ele está livre hoje. Ele pergunta livre para quê e ela diz para almoçar ou para beber. Ele fala que ele já almoçou e que ele não bebe e que além disso ela disse que tem um namorado. Ela pede desculpa e ele pergunta desculpar pelo quê. Ela diz que ele a assustou e ele pergunta como ele fez isso. E como mais uma vez ela pede desculpas, ele fala como ele a assustou. E ela diz que não sabe. Ele fala que tudo bem e deseja um ótimo dia pra ela, mas ela diz que não e pede pra ele esperar. Então ela pergunta se ele quer o número dela, mas ele fala pra que ele vai querer o número dela se ela tem namorado. Ela diz que não e fala que ele não precisa se preocupar com isso e ele pergunta se é verdade e também pergunta o nome dela. Ela diz que não e fala que ele não precisa se preocupar e como ele pergunta mais uma vez, ela fala que ela não tem namorado. Ele pergunta se ela não tem namorado porque ela disse isso no começo. Ela fala que não e ele pergunta por quê e mais uma vez ela diz que ficou assustada. Ele fala que só disse que ela é incrível e ela diz várias vezes que não sabe por que fez isso e em seguida ele pergunta o nome dela. E depois que ele se apresenta, ele pergunta da onde ela é. Ela diz que nasceu ali, mas que viveu a vida inteira no México. Ele pergunta se ela nasceu ali e se viveu no México e ela diz que sim. Ele pergunta então há quanto tempo ela está em Houston e ela diz que há 5 anos. Ele fala que realmente ela é incrível e em seguida diz que ela pode entrar no carro.
E depois de algum tempo ali dentro do carro conversando com ela, nesse momento ela diz que aceita sair com ele, mas com uma condição. Ele pergunta qual e ela diz que se ele realmente estiver interessado nela, primeiro ele vai ter que comprar uma bolsa para ela. E ele pergunta se ela quer que ele compre uma bolsa para ela. E como ela diz que sim, ele pergunta por que ele faria isso e ela fala porque ela precisa de coisas. Ele pergunta o que ele tem a ver com isso e ela diz que se ela fosse feia, ele nem estaria falando com ela. Ele fala que não vai comprar uma bolsa para alguém que ele acabou de conhecer e pergunta se ela acha que ele é um otário. Ela diz que não e ele fala que não pretende comprar uma bolsa, nem levá-la para almoçar e nem sequer gastar um tostão do dinheiro dele. E como ela diz que ele que vai sair perdendo, ele pergunta o que ele ganharia com isso. Ela pensa um pouco e diz que um beijo. E já ele fala que ele está perdendo o tempo dele. Ela diz que não e ele fala que está perdendo tempo. Ela pede desculpas e fala que estava brincando. E como ela começa a rir olhando para a cara dele, ele fala que não vai perder o tempo dele e pede para ela dar um fora do carro dele. Ela diz que não vai sair e já ele deseja uma ótima caminhada para ela e diz que ela é interesseira.